Fala galera, beleza? Como vocês estão? Alunos do terceiro ano. Bom, essa situação de aprendizagem aqui a gente vai ver sobre o Estado, as teorias do Estado. Que a gente vai estar entrando agora num momento que a gente vai falar em nossas aulas sobre a organização política do Brasil, né? Então, a habilidade que a gente vai desenvolver hoje é compreender o conceito geral de Estado e suas formas. Bom, vamos lá. O que é o Estado, pessoal? Quando a gente fala, o Estado fez isso, o Estado fez aquilo. Quando a gente fala de Estado, a gente não está falando do estado de São Paulo, do estado de Minas, do estado de Goiás. A gente está falando de uma instituição social. Segundo Max Weber, o Estado é a entidade que possui o monopólio da violência legítima, o poder de criar leis, definir e impor condutas. O Estado é soberano em determinado território. Então, o Estado é uma entidade soberana, né? Ela tem total controle sobre um determinado território e ela possui o uso, o monopólio, só ela pode usar a violência legítima. A gente tem o Estado, aqui onde vivemos, que é o Estado do Brasil. Esse é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele tem várias instituições que servem para controlar nossas condutas, para controlar o nosso dia a dia, para fazer com que a sociedade funcione. Exemplos de representantes do Estado: a Polícia, a Receita Federal, Congresso Nacional, cartórios, prefeituras. É o Estado funcionando. Quando a polícia te aborda na rua, ou ela tem um mandado de prisão contra alguém, ela pega essa pessoa, usa a violência contra ela para poder exercer a ordem. É o Estado funcionando, a violência legítima. A Receita Federal, ela tem que ter acesso a tudo que você recebe e tudo que você paga, ao seu sustento, ao que você recebeu de dinheiro. Essa é uma forma de coerção, é uma forma de pressão, ela é uma forma de fiscalização. E só o Estado pode fazer. Eu, Joel, não posso ter acesso à sua conta bancária, a não ser que você dê esse acesso. Se você pedir, pode, porque ela é o Estado. Congresso Nacional, né? O Senado e a Câmara dos Deputados. É o Estado. Por quê? Eles ditam leis e condutas. Os cartórios é o Estado. Por quê? O que você vai fazer no cartório? Eles pedem documentos como certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento. É o Estado que te registra, é o Estado que está ali chancelando que você nasceu, que você é um cidadão, que você pertence ao Brasil, você é brasileiro. O Estado que está fazendo isso, as prefeituras, onde gerencia as cidades. Prefeituras são instituições do Estado. Espero que vocês tenham compreendido aí. E qual a diferença entre Estado e governo? Nossa, Joel, isso que você está falando não é o governo? Não, é o Estado. O governo é uma instituição móvel, é um ente móvel. O governo, ele é o responsável por gerenciar, gerir o Estado, fazer o Estado funcionar, colocar as instituições do Estado em prática. Então o governo, ele não é fixo, ele é móvel. Então a gente, por exemplo, no Brasil desde 94, a gente teve vários governos. A gente teve o governo do Fernando Collor de Mello, depois o Fernando Henrique Cardoso, depois o governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer e atualmente o governo Bolsonaro. São governos diferentes, que alguns deles seguem a mesma linha, outros não. E esses governos, eles entram no poder, entram no Estado e eles gerenciam, eles controlam o Estado e as instituições estatais, criando leis, fazendo valer suas próprias ideias, gerenciando o Estado. No nosso caso, que vivemos num regime político democrático, esse governo, tanto o presidente, quanto o prefeito, quanto o governador, os deputados federais, os deputados estaduais, eles têm que seguir leis e têm que fazer as leis e as leis funcionarem através de processos, processos democráticos para poder gerenciar o Estado. Então deu para entender a diferença entre o Estado, que é algo mais fixo, é algo imóvel, é algo que vai existir sempre, e o governo, que é algo que muda, é algo que tem pessoas, é algo que orienta por suas ideologias, e é um grupo de pessoas que é eleito para gerir o Estado. Essas são as principais diferenças. Teoria, mas como que o Estado surgiu? Quem que teve essa ideia? Há dois autores importantes para a gente entender a teoria sobre a função do Estado e por que o Estado surgiu. Um deles é o Hobbes, Thomas Hobbes, e o outro é
Jean-Jacques Rousseau. Primeiro vamos falar de Hobbes. O Hobbes tem um livro chamado Leviatã. Esse livro é um livro bastante famoso, ele é um livro que eu indico que vocês consultem, é uma obra clássica, vocês vão ler essa obra clássica e vão achar muito interessante, vai conseguir esclarecer, clarear para vocês muitas ideias do que a gente vai falar aqui. O Hobbes, ele tem uma teoria que ele acha que antes de existir o Estado, o homem vivia no que nós chamamos de estado natural. O que é o estado natural? Não existia leis, não existia regras, as pessoas tinham que se organizar, e aí era um período de guerra de todos contra todos. Porque se eu matasse uma pessoa, naquele período antes do Estado, eu não teria ninguém para fazer justiça para mim. Eu teria que me vingar. Eu estaria suscetível a morrer em qualquer momento, a ser assassinado e não ter justiça. Eu poderia, por exemplo, cercar um terreno e dizer que era meu e ninguém iria lá tomar. Ou as pessoas tomariam de mim muito fácil. Por isso, precisou surgir leis e normas de convivência. E com as leis e normas de convivência, precisou surgir uma entidade que zelasse e que obrigasse as pessoas a cumprir ou fiscalizasse se as pessoas cumpriam essas normas e exigências. Então nasce o Estado, para trazer um pouco de paz e harmonia na convivência das pessoas. Onde o Estado não está, acontece a barbárie. Aonde o Estado não consegue chegar, acontece a violência. Acontece a guerra de todos contra todos. Conseguiram entender? Não é muito difícil, né? Rousseau, o Estado surge para proteger a propriedade privada. Já para o suíço Jean-Jacques Rousseau, o Estado surgiu para proteger a propriedade privada. Então o Estado surge a primeira vez que um cara cerca um espaço e ele fala: Isso aqui é meu. Tá, mas quem disse que é seu? O Estado. Aí surge o Estado para defender essa propriedade privada. E a propriedade privada é um dos maiores meios de desigualdade social, porque tem gente que tem muita propriedade privada, né, muitas terras e tem condições de produzir mais, vender mais, ganhar mais dinheiro, e tem gente que não tem terra nenhuma. Então, em cima da teoria de Rousseau, várias pessoas vieram posteriormente dizendo que o Estado ele acaba garantindo a desigualdade social. Essa foi apenas uma pequena aula para explicar a vocês as principais diferenças. Fiquem calmos, vocês podem ir e voltar a hora que vocês quiserem, o trabalho está aí. Forte abraço a todos, abração, é nóis.